Valendo, valendo. Salmo 91, verso 13. Salmo 91, estamos estudando desde o primeiro verso, verso por verso. E hoje é o dia do verso 13. O verso 13 fala assim: que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, lembre-se que, eu vou sempre repetir, este não é um salmo para qualquer um. Este não é um salmo para quem quiser abrir. Eu tenho o Salmo 91 aberto na minha casa. Não. Esse salmo é um conjunto de promessas para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Veja bem, não interessa se você é da igreja ABC, da religião ABC, interessa se você habita no esconderijo do Altíssimo, nasceu de novo, entregou a sua vida para Jesus, é apaixonada ou apaixonado pelo Deus maravilhoso Jesus Cristo. Né, Gabriela Marco Longo? Presta atenção, filha. Sei que você está aí. Fiquei feliz que você está aí. Mari, estão enfrentando uma tempestade de 8 dias. Não, presta atenção na palavra de Deus que você vai ficar feliz. O Salmo 91, no verso 13, fala assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo pisará o leão e a áspide, ou cobra, colocará debaixo dos seus pés o filhote do leão e a serpente. Vamos orar para Deus falar com a gente? Antes de começar, eu não tenho esse costume, mas eu quero adotar. Vamos. Senhor Deus maravilhoso, eu venho te clamar, Pai, e te agradecer pela liberdade que a gente tem de falar da sua palavra. Senhor, eu quero te pedir que tire agora toda a preocupação do coração das pessoas, toda a preocupação, todo o pensamento que esteja fora da sua palavra, Pai, para que a gente hoje consiga focar e ter misericórdia de nós. Abre os corações, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Vamos para cima. Pisará o leão e a cobra. Por que é que Deus cita esses dois animais? Por que é que ele te promete pisar no leão e na cobra? Por que ele não fala que você vai pisar no porco, você vai pisar no canarinho? Que dó, né? Mas por que ele fala leão e cobra? O que Deus tem contra leão e cobra? Será que Jesus é leãofóbico? Será que Deus é cobrofóbico? Porque hoje, né, se você não gostar de uma coisa, você é aquela coisa fóbico. Eu não gosto de galo. Por exemplo, meu vizinho aqui da frente tem um galo que canta 3 horas da manhã. É um inferno. Eu odeio esse galo com todas as minhas forças. Eu oro de verdade para Deus matar esse galo. Deus não me ouve. O galo canta todos os dias às 3 horas da manhã. Mas tá bom, não vou murmurar. É a casa que Deus me deu, glória a Deus por isso. Eu e ele estamos bem aí, mesmo com o galo. Mas então eu sou galofóbico? Não é isso. Deus, ele usa esses dois animais, tem um porquê. E eu quero te ensinar hoje o porquê. Isso faz muito sentido na sua vida. Vamos comigo? Abre aí Gênesis capítulo 3. Gênesis, livro do Gênesis, todo mundo conhece o capítulo 3. Um capítulo que todo mundo também conhece, já leu várias vezes. Antes de começar a falar, eu tô achando estranho uma coisa. Eu tô achando estranho. Eu tava falando hoje com um amigo na academia, falei com outro amigo no WhatsApp, tô falando sempre com o Eli. Vocês já perceberam que o diabo tá desesperado? Você percebeu como as tentações estão cada vez piores? Você percebeu que o homem, ele ultimamente, ele anda mais malvado do que nunca? As coisas parecem que estão piores, parece que o sexo está mais liberado, as ilícitas estão mais liberadas, imoralidade sexual, corrupção, está tudo mais liberado. Aí você pode falar, não, sempre foi assim. Não foi assim, não. Está muito pior. Eu tenho um entendimento, que Sabrina Ribas, é brincadeira, filha, é brincadeira, gente. Vamos cortar em nome de Jesus esse demônio da problematização, onde tudo que alguém fala vira um problema, tudo é um problema. O cara fala assim, gente, eu amo minha esposa loira, as morenas já ficam, não gosto de morena. É uma problematização, tá um saco isso. Parem, pelo amor de Deus, a vida é mais leve. Deixa eu só abrir aqui um pouco mais alto, estou incomodado com essa câmera. Aí, melhorou muito agora eu consigo ver direito. Mas vamos lá. Gênesis, por que eu estou falando isso? Se você abrir o livro de Apocalipse no capítulo 13,
O capítulo 13 ele vai mostrar que houve uma guerra no céu para expulsar o diabo. Eu não quero entrar nesse assunto agora, mas depois você lê lá, Apocalipse capítulo 13, você vai ver que mentira, 12, capítulo 12, você vai ver que no verso 12, parece que Deus manda Satanás para fora do céu. Ele fala assim, sai daqui. E lança fora Satanás do céu. E aí a Bíblia fala que Satanás está irado, sabendo que ele tem pouco tempo. Pouco tempo lhe resta. Se você parar para pensar, esse sábado teve o UFC. E teve aquele rolo todo lá do Bolsonaro com o Bruno Gagliasso. Eu não quero nem comentar aquilo que é ridículo. No UFC tem uma cena muito interessante. Quando está faltando 10 segundos para acabar a luta, os juízes avisam, batendo uma madeirinha na outra. Eles fazem um aviso lá. Quando o lutador ouve aquele aviso que falta 10 segundos, o cara dá um gás que ele tira como se ele tivesse 2 pulmões. Como se ele tivesse 3 pulmões. Ele dá um gás que vai para cima, porque ele sabe que falta 10 segundos para acabar a luta. Eu creio profundamente que Jesus está para voltar. Eu creio profundamente que estamos nos últimos dias. E por estarmos nos últimos dias, por nós estarmos nos últimos dias, o diabo ele está no último, sabe aquele sprint final, aquela corrida final, aquela última tentativa de destruir a igreja, de destruir a família, de destruir o ser humano, de destruir tudo que é correto, tudo que é considerado santo. Você está percebendo? Ele está usando pessoas. Ele usou Pedro para tentar tirar Jesus do caminho. Ele usou Judas para entregar Jesus para os soldados romanos. O diabo ele usa pessoas. Quando ele não consegue te pegar, ele vai tentar usar as pessoas próximas de você. Ele vai usar parente, ele vai usar amigo, ele vai usar irmão de igreja, ele vai usar chefe, ele vai usar colega de serviço, ele vai usar quem ele puder para te tirar daquele estado de mansidão, daquele estado de normalidade, de uma vida coerente, uma vida saudável. Ele quer te tirar. E você tem que ser esperto, mais esperto do que o diabo, para não cair no jogo dele. Quando Jesus diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo pisará no leão e pisará na serpente, Jesus está querendo dizer que você vai pisar na cabeça de Satanás. Olha que isso dá hino pentecostal, hein? Pisar na cabeça de Satanás. Já tem gente rodando e dando glórias. Ó. A Eliné já está ali quase nos nébias-súbias dela. Mas é uma verdade, nós temos que pisar na cabeça de Satanás. Mas primeiro eu quero provar para você que o leão e a cobra são figuras bíblicas para o diabo. Primeiro você vai ver em Gênesis 3, você verá no verso 15. No verso 15, logo após Satanás ter enganado Adão e Eva, ele tomou a forma de um animal. Não necessariamente que Satanás é o animal, mas ele tomou a forma, ele tomou aquela figura corpórea, e ele enganou Adão e Eva, e daí Deus chega e amaldiçoa ele. Ele fala assim, olha, diabo, é o seguinte, cara, eu vou colocar inimizade entre você e a mulher. O descendente da mulher nascerá e pisará na tua cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O que ele está falando é que vai haver uma guerra entre alguma pessoa e Satanás. Só que ele não diz quem. O interessante aqui é que Satanás ele não tem poder de ver o futuro. Ele não tem capacidade de saber de quem Deus estava falando. Por isso que você vê que Satanás, até Jesus chegar, ele ia para cima com todo o ímpeto naquelas pessoas que eram consideradas diferenciadas. Por exemplo, quando nasce Moisés, meu Deus, será que é ele aquele que pisará minha cabeça? Ele foi salvo lá da água, Deus apareceu para ele do arbusto e não sei o que, e vai, será que é ele? Não era, porque Moisés foi lá e não entrou na terra prometida, desobedeceu, bateu na pedra. Satanás, ufa, não é esse que vai pisar minha cabeça. Aí vem outros homens, vem Davi, meu Deus, o cara é rei, o cara matou o leão, o cara fez isso, o cara matou o gigante, o cara escreve salmos, é ele. Aí ele vai lá e trai com a Batseba. Então Satanás, ufa, não é ele que pisa na minha cabeça. Até que vem Jesus. Quando vem Jesus, você vai ver Satanás desesperado, absolutamente desesperado, para fazer Jesus cair. Porque se Jesus não caísse, ele seria aquele da profecia.
Se Jesus não pecasse, ele seria aquele que pisaria na cabeça de Satanás. Por isso que Satanás leva Jesus ao deserto para ser tentado. Você vai ver em Romanos no capítulo 8 que Jesus venceu Satanás na guerra da carne. Jesus não venceu Satanás como Deus. Ele venceu Satanás como homem, para provar que é possível sim viver uma vida santa. E aí Satanás, quando Jesus vence as tentações como homem, ele se torna apto para ser aquele da profecia, aquele que pisaria na cabeça de Satanás. Então você começa a ver que a primeira prova de que pisar na serpente é pisar em Satanás é porque Jesus Cristo pisou na serpente. Jesus Cristo pisou na cabeça do diabo. Dani, mas por que ele pisou na cabeça do diabo? Por que ele fez isso? Abre comigo Hebreus, eu vou te mostrar. Está lá em Hebreus no capítulo 2. Por que é que Jesus pisou na cabeça do diabo? Hebreus, capítulo 2. A Bíblia explica a Bíblia. Ele fala... A Raíssa é uma fofa. Ela vai falando todos os textos que eu falo, ela vai escrever. Maravilha. Bia, oro por você sim. Depois me manda um inbox e a gente ora junto. Maria não pisou na cabeça do diabo. Quem pisou na cabeça do diabo foi Jesus. O ser humano não teria poder nenhum contra o pecado. O ser humano nascido da carne, de acordo com Romanos 3, todos são pecadores. Nenhum ser humano teria a condição de vencer o pecado. De acordo com 1 Pedro, capítulo 2, verso 21, só Jesus pisou a cabeça do diabo. Só ele foi o único poderoso o suficiente para isso. Eu não acredito, querido. Ou você crê na tradição, ou você crê na Bíblia. Não tem como crer nos dois. Vamos lá. Dani, você tem uma imagem de Nossa Senhora? Lógico que não. Não tem imagem de coisa alguma. A palavra de Deus diz para não ter, não fazer, não adorar imagem de nada. Mas eu não adoro. Não é nem para você ter. Não é nem questão de adorar. É para não fazer, é para não ter. Não é para ter imagem nenhuma na sua casa. Tire, você só precisa da presença do Espírito Santo de Deus. Hebreus capítulo 2, verso 14. Fala assim, presta atenção. Portanto, os filhos de Deus participam da carne e do sangue. Ele está falando desse mundo. Nesse mundo nós participamos desse mundo pela carne e sangue. Assim, Jesus também participou das mesmas coisas. Ou seja, ele participou desse mundo em carne e sangue. Para que pela morte ele aniquilasse aquele que tinha o império da morte, ou seja, o diabo, livrando assim todos aqueles que com medo da morte estavam para sempre sujeitos à escravidão. O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: Jesus ele pisou na cabeça de Satanás no jogo do diabo. Você está entendendo? Se Jesus quisesse exercer o papel de Deus e estalasse o dedo, ele matava o diabo na hora. Mas se ele fizesse isso, ele não provaria que ele era o Messias. Ele não provaria que ele era aquele da profecia de Gênesis 3. Para provar que ele era aquele de Gênesis 3, Jesus aceitou participar do jogo do diabo. Ele aceitou participar desse mundo como carne e sangue. Agora você vai entender quando você ler Romanos 8,3, que eu citei há pouco tempo atrás. Romanos 8, 3 a 5. Você vai ver lá que Jesus participou na carne, das tentações da carne, para vencer o diabo na carne, para provar que ele era o Messias. Porque para ser Messias ele tinha que ser infalível. E ele vencendo Satanás no jogo de Satanás, ele prova que ele é perfeito, ele prova que ele era o único infalível. Então ele fez tudo isso para morrer e pisar na cabeça de Satanás, e pisando na cabeça de Satanás, ele destituísse Satanás do império da morte. Hoje, a pessoa que morre não fica mais presa no Hades. Eu não quero falar disso hoje, para não confundir muito a sua cabeça. Hoje, a pessoa que morre crendo, ela tem um encontro direto com Deus. Isso você vai ler em Apocalipse no capítulo 6, que quando João olha... Pedro, entendi. A Jaqueline está dizendo que existe uma imagem de Maria pisando na serpente. Há algo bíblico sobre isso? Absolutamente não. Isso é uma imagem de tradição da Igreja Católica. Mas como eu não ensino tradição nem evangélica nem católica, eu fico só nas Escrituras. As Escrituras não dizem nada sobre isso, tá? Mas voltando para o que eu estava falando, hoje a pessoa que morre, ela automaticamente se encontra com Deus. Apocalipse 6, João vê o céu antes do arrebatamento, antes do fim do mundo. E quando ele olha para o céu, ele vê a alma de muitos que morreram. Isso hoje é possível porque Jesus Cristo venceu o diabo. Jesus Cristo tem agora a chave, ele tem o poder de salvar e de levar cada um que ele quiser
daqueles que creram nele para a glória, porque agora o poder está nele. Apocalipse 1 ele fala isso. Apocalipse 1, se eu não me engano, verso 18. Ele fala assim: eu que fui morto, agora vivo, e tenho as chaves da morte e da vida. As chaves estão na mão de Jesus. É ele que decide. Apesar de Deus ser o juiz, Jesus é Deus. Então se ele vê que a pessoa aceitou, a pessoa está salva. Se ele vê que não aceitou, essa pessoa está condenada. A pessoa não é condenada por pecados. A pessoa é condenada quando ela não aceita Jesus Cristo na vida dela. É isso que você tem que deixar claro na sua vida. Eu sou salvo se eu fizer coisas boas? Não, velho. Você é salvo se você nascer de novo em Jesus. E é por isso que Jesus pisa na cabeça do diabo. Segunda imagem que você tem é de... a segunda imagem que... o pessoal vai fazendo pergunta, eu fico perdido. Desculpa, vou voltar aqui. A segunda imagem de pisar é na cabeça do leão. Quando que você pisa na cabeça do leão? Por que que o diabo é chamado de leão? Abre comigo um texto conhecidíssimo. Eu já citei várias vezes, a Eli já citou várias vezes, que está em 1 Pedro capítulo 5. Olha só a imagem, por que que Deus traz aqui a imagem do diabo ser um leão? Não confunda com Jesus ser o leão de Judá. É uma outra imagem. Ali é de Jesus sendo vencedor, destruidor do mal. Ele vem dando patada nos inimigos. É outra coisa. Aqui ele tá trazendo a comparação do diabo ser como um leão, porque o leão ele caça na espreita. A leoa e o leão eles ficam ali rondando, buscando aquele animalzinho doente, aquele animalzinho ferido, escondido na savana. Vale a pena dar uma pincelada nesse pedaço que diz assim: lancem sobre Jesus toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele não diz que você tem que pisar... Ai, Luiz, eu já vou falar, mas o Apocalipse 12 não fala de Maria. Vale a pena citar, dá um pause só, que eu acho que vale a pena citar isso aí. Apocalipse capítulo 12, ele não fala de Maria e eu vou te mostrar por quê. Primeiro, porque ele fala assim, que a mulher e o dragão, essa mulher aqui é a nação de Israel. Porque ele fala que ela tem uma coroa de 12 estrelas, são as 12 tribos. Ela fala que ela estava grávida e deu à luz. Jesus ele veio da nação de Judá, da tribo de Judá. Outra prova de que essa mulher não é Maria, essa mulher é o povo de Israel, é a nação de Israel, é porque no verso 6 diz que ela fugiu para o deserto, onde ficou preparada, um lugar guardado por Deus, por 1260 dias. Esse 1260 dias é um número simbólico. Se você dividir por 360, que é um ano judeu, você vai descobrir aqui 3 anos e meio, 3,5. 3 anos e meio é o período da grande tribulação, onde Deus vai guardar a nação de Israel no deserto para que ela não seja destruída pelo exército do anticristo. Então Apocalipse 12 não diz sobre Maria, Apocalipse 12 está dizendo sobre Israel. Mas foi só para citar, porque tem gente que acha que e biblicamente não encaixa. Essa doutrina de que Apocalipse 12 é Maria não encaixa com vários textos. Mas voltando, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, ele não fala lance a sua ansiedade porque ele cuidará de vós, ele não fala isso. Ele fala lance a sua ansiedade porque ele tem cuidado de vós. Aqui é para você lançar toda a sua ansiedade, é para você lançar como gratidão, num sinal de gratidão pelo que ele tem feito até hoje. Você está vendo? Até hoje Deus tem cuidado de você. Quem disse que ele não vai então? Todos os gigantes que você venceu até hoje, que você achou que seriam intransponíveis, começa a lembrar hoje, cara. Começa a lembrar o seu medo para quem já casou quando você era solteiro, para quem tá trabalhando quando você não tinha trabalho, para quem hoje tem carro, quando você sofria sem carro, para quem hoje está curado, quando você estava doente, para quem hoje já conhece Jesus. Lembra da sua tristeza quando você não conhecia Jesus? Eram vários gigantes que levantavam para te matar, te tiravam o sono, você dormia mal, você passava mal-estar, você dormia com aquela cabeça quente, aquela lágrima quente no travesseiro, e hoje você está de pé. Então só queria citar isso. Lancem a sua ansiedade porque ele cuidou de vocês até hoje, tá? Se está assistindo hoje esse ao vivo, é porque até hoje o Senhor não deixou Satanás te pegar, você está de pé. Graças a Deus por isso. E aí ele continua falando assim: sejam, portanto, sóbrios, vigiem, pois o vosso adversário, o diabo,
anda ao redor, de redor, rugindo como um leão, buscando quem ele pode tragar. Resistam-lhe, firmes na fé, sabendo que os seus irmãos ao redor do mundo também passam pelos mesmos sofrimentos que você. Tá difícil para você, querido? Tá difícil para todo crente. Porque Satanás, ele sabe que pouco tempo resta. Ele está desesperado, pois ele sabe que pouco tempo lhe resta. Ele está como um leão buscando como ele pode te derrubar. Se ele descobrir que o seu problema é sexo, ele vai mandar a gostosinha atrás de você. Se ele descobrir que o seu problema é carência, ele vai mandar o gostosinho atrás de você. Se ele descobrir que o seu problema é vício, ele vai te fazer ficar viciado, seja em bebida, seja em filme, seja em Netflix, seja em futebol, em qualquer coisa. Cigarro, ele vai te fazer ficar ali viciado. Se o seu problema é ser religioso, ele vai te fazer ser preso em religiosidade. Olha que profundo isso. Se você tem um problema sério com dependência, ele vai te fazer ser dependente de pastor, de padre, e aí você fica dependente da pessoa, ao invés de ser dependente do Espírito Santo de Deus. Ao invés de buscar Deus para aprender as coisas, ao invés de buscar Deus para crescer, você vai atrás de gente para te ajudar. Ei, o pastor, o líder espiritual está ali para te ajudar, mas não para resolver os seus problemas. Você tem que ser dependente do Espírito Santo de Deus. Você tem que saber primeiro orar a Deus. Primeira ajuda que você vai buscar é do seu Senhor. Antes de buscar ajuda de alguém, você tem que ajoelhar, orar e clamar a Deus. Deus não é segunda opção. Oração não é segunda opção, tem que ser a primeira. Tá entendendo? Aqui a gente vê a imagem, então, de Satanás como um leão. E a palavra está falando que se nós formos fiéis e habitarmos no esconderijo do Altíssimo, nós pisaremos na serpente e nós pisaremos no leão. A serpente é aquela ideia da prisão no pecado, a ideia de condenação. Quando Jesus pisa na serpente, ele destitui Satanás do domínio que Satanás tinha sobre a vida do ser humano. Ele perde o domínio da morte, agora está na mão de Jesus. Jesus, quando pisa na serpente, o fato de eu crer em Jesus, eu piso na serpente, é quando eu não sou mais escravo do pecado. Estou liberto, estou salvo, minha casa é o céu. E pisar na cabeça do leão significa que as tentações não vão me alcançar. Então, a serpente é a condenação, o leão são as tentações. Tá entendendo aqui o que o Salmo 91 quis dizer no verso 13, com a figura desses dois animais? Eu quero falar agora um pouquinho para você sobre tentação. Dani, você é pré ou pós-tribulacionista? Selma, minha amada, sinceramente, depois de tanto estudar os dois lados, eu descobri que eu só quero estar lá na glória. Sinceramente, se o Senhor quiser que eu vá antes, eu prefiro ser pré, com certeza eu prefiro que o Senhor me leve. Agora, se for para ser pós, Apocalipse 2:10, que eu mantenha a minha fidelidade até o final e receba a coroa da vida. Só isso que eu quero. Fátima amada, não vi sobre a constelação de Órion, nunca vi sobre Betelgeuse. Mais pra frente eu dou uma pesquisada e posso te falar, mas perdão, nunca li, nem li. Quero falar para vocês sobre tentação. Abre comigo 1 João capítulo 2. A gente tem mais meia hora de ao vivo, vai dar tempo de falar tudo isso. Já foi meia hora, como passa rápido, tem só mais meia hora e a gente termina. 1 João, no capítulo 2, eu quero falar agora com vocês de tentação, tentações. Você vai ler no verso 15, 1 João 2, verso 15. Raíssa, minha secretária, já escreve aí para o povo não perder. Fala assim: povo de Deus, não ame o mundo e nem as coisas que há no mundo. Lógico que Deus não está falando que não é para você cuidar das coisas do mundo, não é isso. Tá? Não é para amar o mundo, então vou destruir a natureza. Não seja tonto, não é isso que o texto está falando. Ele está falando para você não amar as coisas que o mundo oferece. O mundo quando é desconexo com as coisas de Deus. É lógico que é para você amar uma praia, porque foi Deus que fez. Ele está falando para você não amar as coisas que vêm do coração do mundo. Enfim, não precisa nem explicar isso, que vocês não são burrinhos. Vocês são espertos. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, quer dizer que o amor do Pai não está nele. Quem ama Jesus, é uma dúvida que me corrói a mente. Como é que alguma pessoa consegue dizer para mim que ama Jesus de todo o coração, mas não tem desejo de ir para o céu? Eu não consigo entender isso.
1 João 2,15 fala então que se nós amamos o mundo, o amor do Pai não está em nós. Eu não consigo entender uma pessoa que diz que ama a Deus e não tem vontade de ir para casa. Eu não quero ir para o céu agora não. Não, tá muito gostoso aqui. Como assim, velho? É para você ser desesperado para ir para a glória. É para você ser desesperado para ir para o céu. Camila e Stephanie, eu vi você postando na foto do Jonathan Emmer que você acha ele mais lindo que o Kaká. Eu vi, hein? Olha, tô te dedando ao vivo. Brincadeira, os dois são bonitos mesmo. Verso 16. Pois tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não vem de Deus. Eu quero mostrar para vocês aqui as 3 tentações. Primeiro, concupiscência da carne. Segundo, concupiscência dos olhos. E terceiro, soberba da vida. Satanás, ele tem um poder safado de te olhar e saber aonde que ele vai te pegar. Ele vai olhar para você e ele vai ver se ele vai te pegar na carne, se ele vai te pegar nos olhos ou se ele vai te pegar na mente. Vai vendo que eu vou explicar um por um. Vou te dar um exemplo. Vocês lembram lá em Gênesis 3:6? Gênesis 3:6 fala que Eva olhou para a fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal, e Deus tinha falado, não come, Eva. E quando Eva olhou na fruta, ela viu 3 coisas. Ela viu primeiro, que a fruta era agradável ao paladar. Ela tinha cara de ser gostosa. Sabe quando você vê aquela picanha sangrando, você fala, Deus eterno, você tem certeza que aquilo está gostoso? A Eva viu a fruta e tinha certeza. Segundo, ela olhou com os olhos e viu falando assim, é bonita aquela fruta, eu quero aquilo. É quando você viu, aquilo lá tá lindo, você é atraído pela beleza do negócio. Então ela foi atraída pelo paladar. Segunda, ela foi atraída pelos olhos. E terceira, aquela fruta, ela era boa para dar entendimento. A mente. Você viu que Eva ela foi tentada nos 3 pontos? Na carne dela, nos olhos dela, na mente dela. Quando você vai ver Jesus no deserto, Jesus quando ele está no deserto, ele é tentado também por 3 coisas. Eu não consigo fazer 3 de jeito nenhum, vou fazer de outro jeito aqui. Jesus ele chega, Satanás fala para ele do pão, come o pão, carne, da carne para o corpo. Segundo, ele fala, olha os reinos da terra, se você me adorar eu te dou os olhos. E terceiro, ele começa a falar para Jesus, se está escrito, pula daqui. Afinal de contas, você crê na Bíblia? Então quero ver se a Bíblia é verdade. É quando vem aqueles pensamentos do tipo, será que Deus te ama? Será que ele te ama mesmo? Será que ele te ama mesmo? Será que ele é seu pai mesmo? Será que a Bíblia, quando fala as promessas, eles vão cumprir mesmo? Você está entendendo, cara? Satanás ele tenta pegar você nesses 3 pontos. O primeiro nível é na sua carne, o segundo nível é nos seus olhos, o terceiro é na sua mente. Eu vou te dar um exemplo. Primeiro na carne é básico. Você é carentinho, você é taradinho, todo ser humano tá? Não é só coisa de homem não, é coisa de mulher também. Depois eu falo, Pâmela, eu vou terminar falando sobre isso, sobre como voltar da frieza aí. Primeira tentativa de Satanás vai ser te pegar no sexo. Fataço, é fato. A primeira arma do diabo é te pegar nas questões sexuais. Ele vai trazer aquele cara do jeito que você queria, aquele que tinha o peitoral assim, que parecia... Vocês já assistiram aquele Eu, a Patroa e as Crianças? Quando ele vai fazer o Eurotreino, e aí ele vai com aquele negão fartão das branquelas, aquele cara é muito divertido, velho. Que ele é muito fartão, aí ele mexe os peitinhos e ele fala, com certeza, sem dúvida. Então, você é louca por causa de um cara daquele, o diabo vai mandar. Mas vai mandar, ele vai ser tudo de bom, menos crente. Aí você sonha com uma loira do Baywatch, você sonha com a Pamela Anderson correndo devagar em sua direção, cheirosa com aquele cabelo lindo de chapinha. É isso que você quer pra sua vida? O diabo manda. Só que ela é tudo de bom, mas ela não é crente. Aquele emprego que ganha bem, aquele emprego que você vai trabalhar pouco, você vai ter tudo que você queria, mas você terá que vender os seus valores. Presta atenção que ele começa a mandar coisas que você deseja aquilo loucamente, só que vai fazer você abrir mão dos seus valores. Isso é prostituição.
Você acha que prostituição é o ato de vender o corpo em troca de sexo? Não é só isso, não. Prostituição é quando você vende os seus valores em troca de vantagens. Ah, você acha que isso não acontece com você? Querido, quando você tenta sonegar alguém, quando você tenta comprar alguém com chantagem, quando você dá risada pro seu chefe, porque o seu chefe fez uma piada pornográfica e você dá aquela risadinha só para agradar o velho. Isso é prostituição, é abrir mão dos seus valores eternos em troca de vantagens terrenas e momentâneas. A primeira parte onde Satanás vai querer te pegar é na sua carne. Ele vai te pegar nos seus desejos. Ele vai querer fazer você se satisfazer com aquilo que você deseja, mas não é aquilo que agrada o teu coração. Deixa eu te contar uma coisa. Existe um pensamento em muitas pessoas, errado e enganador, de que você está com muita vontade, aí você fala assim, ai, mas é só dessa vez. Quando você pensa que você vai fazer só daquela vez, só mais dessa vez, é só mais dessa vez, e depois não acontece mais, não é assim que funciona. É como se você pegasse uma faca e enfiasse no seu coração cada vez mais fundinho, cada vez mais fundinho, cada vez mais fundinho. Vai ficando cada vez mais difícil de tirar. Tá entendendo? Cada vez que você comete um pecado recorrente, eu não estou nem falando de inferno, não estou nem falando de questão de perdão, não. Eu estou falando de consequências físicas. Você que tem aquela atividade sexual ilícita, você vai ser viciado cada vez mais naquilo. Você que bebe muito, você vai ser viciado cada vez mais naquilo. Quando você se prende muito em coisas do mundo e você fala só mais dessa vez, masturbação. O perigo da masturbação. Ah, mas não é pecado masturbação, não está na Bíblia. A Bíblia não diz não masturbarás, filho. Estou te falando da prisão que você fica na mente sexual. Você começa a olhar para os homens, para a mulher, você não enxerga mais seu irmão, sua irmã. Você começa a enxergar pedaço de carne. Você só quer chegar em casa e se masturbar pensando naquilo que você viu. É uma prisão infernal. Eu fico com dó da quantidade de mensagem que eu chego de gente perdida porque está presa na maldita da masturbação e na pornografia. Não é só mais uma vez e depois que matou a vontade para. Não é assim. Cada vez que você vai, você está mais preso. Você está mais preso. Você está mais preso. Satanás ele vai na sua carne. Mas aí, vamos dizer que você está muito firme com Deus e você vence os desejos da carne. Aleluia. Essa é toda a intenção do Evangelho. É te livrar dessas coisas. Quem não curtiu, não compartilhou, aproveita agora. Faz um favor, curte, compartilha. Manda pra frente. Vamos bombar de Evangelho real. Eu não ganho nada para pregar mesmo, então quanto mais gente vier, maravilha. Eu não tenho interesse de igreja cheia, porque eu vou ter muitos dízimos. Uou, quanto mais gente, mais dízimo. Uou, pra mim não tô nem aí. Quanto mais gente, é mais gente ouvindo o Evangelho. Aí sim. Se Satanás não pegar você na carne, ele vai para o nível 2. O nível 2 é os seus olhos. Lembra que Jesus ele viu os reinos, Eva viu a fruta bonita, ele vai nos seus olhos. Ele vai te mostrar uma coisa melhor do que o que você tem. E aí você vai desejar aquela que é melhor que a que você tem, aí você se torna um murmurador e um ingrato com o que Deus te deu. Você quer saber o segredo para ser feliz? Eu vou te falar a verdade. Não é palavrinha feita não. O segredo para ser feliz, biblicamente falando, é ser grato com aquilo que Deus te deu. Isso está em Eclesiastes capítulo 2. Você ser feliz com o que Deus te deu é a maior felicidade possível. Eu quero contar uma historinha para vocês bem rápida, que eu ainda tenho 13 minutos antes de acabar o ao vivo. Eu estava um dia indo trabalhar e era um sábado frio, gente, mas tava frio pra raio. Gente do céu. Eu acordei, peguei o carro e fui trabalhar. E aí eu fui, sabe quando você vai reclamando? Era sábado, 6 horas da manhã, eu tava com preguiça, eu queria voltar para casa, mas eu tinha um emprego, ganhava bem, estava empregado, tava no carro gostosinho, naquela época eu tinha um carrão importado, hoje eu não consigo mais ter, né? Cara, depois que casar e viver da obra, né? Enfim, e naquela época eu tinha um carro que esquentava o banco, era uma delicinha, era uma Outlander da Mitsubishi. Aí eu tava indo trabalhar, o banco quentinho, e eu reclamando, ai, que saco, tenho que trabalhar sábado, de manhã, me queria estar em casa, Aí eu parei no semáforo de trânsito, exato, Jaque, exato, olha aí.
Eu parei e olhei pro lado, gente. Tinha 2 meninos, mas eram novos. Eles deviam ter, se eles tinham 20 anos, era no máximo. Sem camisa, magrelos. Os dois estavam virando massa de cimento. Tinha uma mesinha dessas de plástico do lado. Gente, de verdade, tinha um frango assado, todo desossado assim, só as costelas abertas. Uma Skol pela metade, nos copinhos assim, aqueles copinhos de bar. Os dois bebendo Skol, comendo frango e virando massa, dando risada no frio, sem camisa, felizes. E eu, que estava, entre aspas, no luxo, indo trabalhar, empregão bom, carro bom, estava amaldiçoando a vida. Pergunta, quem estava mais feliz? O obeso no carro importado? Ou os dois magrelinhos virando massa? Para fazer uma construção, sei lá o que eles estavam fazendo ali. Com toda certeza do mundo era eles. Eles estavam muito mais felizes do que eu na época. Aí você vai ver que Satanás ele vai querer colocar coisas nos seus olhos para te gerar um desejo desgraçado chamado cobiça. Desgraçado, cobiça. A cobiça ela pode ser de qualquer coisa. Você vai ver um carro melhor que o seu, você vai querer aquele carro que é melhor que o seu. Você vai ver uma roupa mais bonita que a sua, você vai querer a roupa mais bonita que a sua. Você vai ver um corpo mais bonito que o seu, você vai querer o corpo mais bonito que o seu. Uma coisa é você espelhar para almejar ser como incentivo. Isso é saudável. Você tem uma foto de uma moça que você quer ter o corpo igual, como incentivo é uma coisa. Agora você desejar amaldiçoar o que você tem porque você quer o dela, você olhar o que você tem com desdém, com murmuração, com ingratidão, porque você quer o que o outro tem, isso é cobiça, isso é inveja, isso é ingratidão, isso é maldição para sua vida. Você está entendendo? Ser ambicioso é uma coisa boa. Agora, cobiçar vai te trazer dano. Vai te trazer dano. Quando você é pego nos olhos, Satanás ele vai conseguir, através dos seus olhos, colocar uma imagem na sua mente e aquela imagem vai ficar prendendo você para sempre. Você vai querer aquilo que você viu. Sabe onde que isso é muito perigoso? Deixa eu dar um exemplo muito perigoso aqui para vocês. Quando você que é casado agora, principalmente você que é casado, eu vou falar uma coisa séria e profunda. Você que é mulher e tem seu marido, e você que é marido e tem a sua esposa, se vocês não tiverem uma vida sexual ativa, e num português claro, se vocês não se pegarem muito, é questão de tempo para a cobiça alcançar vocês. Olha o que eu estou te falando. Eu acho a Eli a coisa mais maravilhosa do mundo. A Eliné, para mim, é a mulher mais linda e gostosa da história do planeta Terra. Eu olho para ela, já me dá desejo. Maravilha, que ela me dá fogo. Só de ver ela, eu acordo com ela, ela tá com um bafo de quem acabou de acordar, eu já tô com fogo por ela. Isso é de Deus, isso é maravilhoso, isso é um milagre. Eu louvo ao meu Senhor Jesus por isso. Porque isso me faz olhar para as mulheres da rua sem a menor vontade. São lindas? São desejáveis? Claro que sim. Continuo sendo homem, continuo tendo olhos. Mas eu amo tanto a minha, e eu quero tanto a minha, que elas perdem valor. Se você não tem esse... Gente, eu vou falar um português claro. Se você não tem esse tesão um pelo outro, é questão de tempo para que na rua alguém brilhe mais do que o seu marido, alguém brilhe mais do que a sua esposa. Então, se você é a esposa, você tem uma responsabilidade, sim, que é de satisfazer o seu marido no sexo. Sim. Se você é marido, você tem uma responsabilidade de satisfazer a sua esposa no sexo. Sim. Ah, mas eu tô cansado, filho, disfarça. Ah, eu tô cansada, disfarça. Vai, vira do avesso. Vontade de rasgar o verbo. Eu gosto de pregar para casal, porque quando eu prego para casal eu posso falar, que eu não posso porque tem criança possivelmente assistindo. Mas queridos, virem as suas casas do avesso. É no sofá, é na mesa, é quer uma dica? Vai na máquina de lavar e bota a máquina para funcionar. A máquina já vai tremendo, já ajuda o ser, rapaz. Olha eu falando besteira aqui, ó. Olha eu falando besteira. Mas é verdade. Você vencer nas coisas dos olhos, sexuais, ou de dinheiro, ou de qualquer coisa, é você focar naquilo que é eterno. Quero vencer a cobiça dos olhos. Querido, então olhe para o que é mais precioso de tudo. Qual é a coisa mais preciosa de todas aqui no planeta Terra? A salvação. É o tesouro eterno, é o céu. Se você focar o céu todos os dias,
não terá nada que brilhará mais forte aos seus olhos do que tirará de você esse brilho nos olhos. Não vai ter. É muito difícil pregar no ao vivo, porque enquanto eu estou falando, eu estou vendo os comentários, e aí eu quero ler e ao mesmo tempo falar, e aí fica difícil. Mas vamos para cima. Dani, eu não quero mais cair nas coisas dos olhos, eu não quero mais desejar o que o outro tem, eu não quero mais fazer. Então, filho, olhe porque é mais precioso de tudo. Sabe o que é mais precioso de tudo? É ter o nome escrito no livro da vida. Eu vou falar o quê? Ai, eu quero muito ter muito dinheiro. Gostoso ter muito dinheiro. Eu quero ter um corpão gostosão. Tá, muito maravilhoso isso também. Eu quero ter uma geladeira cheia. Maravilha, eu também quero. Isso é lindo. Não é errado você olhar e desejar essas coisas. Mas, querido, você tem que entender o seguinte: ser salvo, a salvação eterna, vale incomparavelmente mais. Eu tenho 28 anos de idade. Eu sou novo. Eu tô velho, na verdade, mas eu tenho 28 anos de idade. Eu já vivi muito. Se eu parar para pensar que, quem sabe eu viva mais 28, ou pelo jeito que estão o andar da carruagem, Jesus volta antes, eu investi na minha vida, 28 anos eu investi para Deus, para colher o quê? 1 bilhão de zilhões de eternidade. Vocês estão entendendo como vale a pena viver para Deus? Ainda que eu viva 100, e eu abra mão dos meus desejos por 100, eu vou colher 1 trilhão de bilhões, de infinitos bilhões de glória. Então não vale a pena eu trocar um pouquinho de vida nessa terra pela eternidade. Não vale a pena. Você já viu aquele programa do Silvio Santos que você... que lance de máquina é esse? Eu não vou te explicar não, deixa pra lá, esquece. Você já viu aquele programa do Silvio Santos que o cara tampava a orelha e ele não conseguia ouvir nada? Eu já vou chegar na Tentação 3. E aí ele tinha, por exemplo, na mão, o prêmio dele era um carro. Ele não estava vendo. Aí o cara perguntava: você quer trocar o seu carro por uma batedeira quebrada? Aí o cara: sim! Ele não estava ouvindo e nem vendo nada. Então, você trocar o céu pelos prazeres dessa terra é como se você tivesse com aquele programa e você receber um Camaro amarelo 0. E aí o apresentador Silvio Santos pergunta para você: você troca o seu Camaro por um fósforo riscado? Aí você fala: sim! É a mesma coisa. Perder o céu pelas paixões desse mundo, pelo que você vê nesse mundo, é muito pobre, é muito tolo, é muito estúpido. Terceira tentação, para terminar esse ao vivo, que eu tenho só mais 9 minutos, é... Ô Ju, a da máquina é uma dica que eu dei, que você põe a máquina para bater as roupas, ela fica pulando, aí você coloca a mulher em cima da máquina. É só isso, mas eu não quero falar disso, gente, senão vai escandalizar um monte de religioso aí. Deixa pra lá. Terceira tentação. A primeira foi a carne, os desejos da carne. A segunda foi os olhos, a cobiça dos olhos. A terceira tentação, Satanás tentou pegar Jesus na dúvida. A terceira tentação, que é a mais poderosa, é a dúvida. É colocar na sua mente e no seu coração a dúvida de que você não é amado, que você não é filho, de que você não é uma pessoa especial para Deus. E infelizmente essa é a dúvida mais destruidora na vida de uma pessoa. A pessoa que ela chega com desejo da carne e ela se enche de Jesus, ela se livra disso. A pessoa que ela chega com muita cobiça dos olhos e ela se enche de Jesus, ela se livra disso. Mas a pessoa que tem dúvida no coração de que Jesus ama ela, é difícil, cara. É difícil, porque a primeira e a segunda pessoa, quando você prega, elas creem. Por mais que elas estejam presas no pecado, elas creem naquilo, elas querem sair. A terceira pessoa é difícil porque a terceira pessoa não crê. Como que eu vou pregar para quem não crê? Como que eu vou trazer à memória aquilo que a pessoa ela não crê? A palavra de Deus, ela promete para aqueles que são filhos, mas a pessoa não crê que ela é filha. Isso é a chamada blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Você acha que blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, como Jesus fala lá no comecinho de Marcos, é você falar mal de Deus? Ai, Deus é um bobão. Nossa, blasfemei contra o Espírito Santo de Deus, não tem mais salvação. Não é isso não. Porque se houver arrependimento, há perdão. A blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus é quando você não crê que Ele é quem Ele diz que Ele é. Você não crê que Ele faz o que Ele diz que faz. Você não crê que Ele perdoa quando Ele diz que perdoa. Você não crê que Ele salva quando Ele diz que salva. Quando você duvida de Deus... Peça um pouquinho para você dar um golinho de água. Gargantinha secou.
Quando você não crê que Deus é quem Ele diz que Ele é, você está blasfemando contra Ele. Como que eu consigo resolver esse problema? Queridos, existem momentos em que palavras são insuficientes. Existe um momento em que eu posso pregar a coisa mais maravilhosa do mundo para você, mas o seu coração está fechado. A única saída é você, sozinho, fazer uma oração de renúncia. Sabe o que é uma oração de renúncia? É quando você chega no seu quarto, você ajoelha sozinho, tranca tudo, apaga a luz se precisar, coloca um louvor que mexe com você, coloca lá um louvorzinho de fundo. Quer uma dica? Coloca lá de fundo Asaf Borba, Deus é Fiel. Coloca lá, deixa lá tocando, e você faz uma oração de renúncia. Você começa assim: Senhor, eu renuncio toda dúvida. Pai, eu renuncio todo medo que eu tenho. Eu renuncio toda incredulidade. Eu renuncio toda vez que eu duvidei de você, Pai. Eu renuncio todo medo que eu tenho. Você começa a renunciar tudo aquilo que atrapalha a tua vida. E depois de você renunciar tudo aquilo que atrapalha a sua vida, você começa a clamar pela presença do Espírito Santo de Deus. Fala: Espírito Santo de Deus, eu te clamo, vem até mim. Jesus Cristo, ele diz em João 14 que ele rogaria e o Espírito Santo ele rogaria e o Pai mandaria o Espírito Santo de Deus. Então começa a pedir para Jesus: Jesus, envia o Espírito Santo em mim. Roga a Deus que mande o Espírito Santo em mim. Rasga o seu coração, sozinho. Não é para você vir pedir ajuda para ninguém nesse momento. Se você não está sendo convertido através de pregação, por exemplo, eu estou te falando faz 50 minutos, tem que acabar já, sobre o amor de Deus. E pode ser que tem gente que assistiu tudo isso que eu falei, e eu só falei texto bíblico, só falei as escrituras, e você não crê ainda. Então chega uma hora que eu tenho um limite. A partir de mim é só Deus, cara. A partir do limite humano vem Deus. Se até aquele limite humano não deu para você, é necessário que seja o Espírito Santo em pessoa para clamar por você. Vai para o seu quarto, faz oração de renúncia, clama a Jesus pelo Espírito Santo de Deus, clama por perdão, misericórdia e a presença e a salvação, e como Davi fala no Salmo 51, para que Deus te restitua a alegria da salvação. E eu te garanto, se você fizer isso por 10 minutos, você não é mais a mesma pessoa. Não é mais a mesma pessoa. Isso é o nosso estudo de hoje do Salmo 91, verso 13. Isso é pisar na cabeça da serpente e pisar na cabeça do leão. Dani, quando eu orar, eu oro diretamente para Jesus, para Ele interceder por mim ou para o Pai, em nome de Jesus. Gabriel amado, você pode orar do jeito que você quiser e para quem você quiser, porque Romanos 8 diz que antes de nós orarmos, o Espírito Santo já estava orando por nós. Está lá em Romanos 8. Gemidos inexprimíveis, palavras que nós não ouvimos. Salmo 51 é o salmo do arrependimento. Se você está arrependido, se você quer nascer de novo, se você quer pedir perdão para Deus, Salmo 51 é perfeito. O louvor que eu falei, Débora amada, é o Deus é Fiel do Asaf Borba. Aquela que fala assim: em meio aos muitos problemas, em meio às lutas sem fim, por entre os muitos dilemas que se apresentam para mim. Conhecem? Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Ei, Deus. Dani, mesmo não sendo batizado nas águas, tenho o Espírito Santo, aceitei Jesus, só não batizei ainda. Amada, deixa eu te dizer, Gabi, presta atenção. Você só batiza nas águas porque você teve um convencimento de que Jesus Cristo é o Senhor. 1 Coríntios 12 diz que ninguém diz que Jesus Cristo é o Senhor se não for através do Espírito Santo de Deus. Se você teve o desejo de ser batizada, se você teve o desejo de seguir a Jesus, se você teve o desejo de nascer de novo, é porque o Espírito Santo te convenceu. Isso está em João 16. Então sim, mesmo não tendo ainda batizado nas águas, porque eu sei que é questão de tempo, você já tem o Espírito Santo em você sim. Tá bom? É isso que eu tinha para falar hoje. Amo vocês de todo o meu coração.
Quem... Ah, aqui tá perguntando, Dani, eu quero abençoar a obra. Ah, estão precisando. Isso é bom mesmo, meu Deus. Se você quiser, daniel.sade@uol.com.br, eu te mando as crônicas. Lá no final das crônicas tem os dados para quem quiser abençoar. E abençoa mesmo, porque a gente vive disso. Paulo Sérgio. É verdade, meu amado. Eu tenho esse temor de que muita gente vê os ao vivos e é Deus usando mesmo, viu? É maravilhoso. Ingrid, obrigado você é uma amada. Suelen, claro que eu oro por você, que em nome de Jesus, essa criança que está vindo de você, seja um pequeno profetinha de Jesus, que vai te trazer paz, que essa gravidez vai ser só alegria, que a sua dor não vai durar muito, que ela vai nascer perfeita em nome de Jesus. Ô, gostosinho, crianças vindo ao mundo. Alguém falou que eu não respondo nenhum comentário. Vera Batista, perdão, minha amiga, o que eu posso falar para você? Aproveita esses 6 minutos que eu tenho finais para responder pergunta. O que você quer saber? Vera Batista, não tô achando nada. Me sinto vazia. Se não escutar um louvor, uma pregação, choro nas orações, mas de alegria. Isso então não é ser vazia. Se você chora e fica alegre, é porque o Espírito Santo está no teu coração, querida. Graças a Deus por isso. O que fazer quando você se sente desconectada de Deus, mas você quer se reconectar? Mariana, seja sincera. Eu gosto de gente sincera. Eu tenho certeza que faz muito tempo que você não senta e abre a tua Bíblia e lê por 10 minutos, mas a Bíblia é de papel. As pessoas falam para mim que estão muito distantes de Deus e desconectadas, mas elas não fazem o básico. Pega a Bíblia, pega o Salmo 34. Se você quiser, eu tenho o estudo do Salmo 34 inteiro no meu YouTube. Abre de um por um, vai lendo, vai anotando, vai riscando, vai perguntando, vai conversando com Deus. 15 minutos depois, você estará se sentindo absolutamente conectado, porque você se encheu de Deus. Essa é a dica. É isso. Como é que falar? Amém? Amém. Já tá bom, 55 minutos, passou rápido. Que o Senhor Jesus abençoe vocês e guarde. Amo vocês, de verdade, tamo junto. Qualquer coisa, fala comigo no inbox, vou tentar responder todo mundo, tá bom?